perdido. Agora finalmente tudo faz sentido. Te encontrei até que enfim. É isso aí, boa noite. É isso aí, boa noite. Você que está nos acompanhando por nossa live. Nossa live aí nessa segunda-feira. Maravilha. E aí, Luan, como é que tá o som, Luan? Tudo ok? Bacana? Tudo bem? Maravilha. Bom demais ter você conosco para mais uma live nessa segunda-feira. Enquanto o nosso convidado não chega, nós vamos aqui ouvindo uma musiquinha de leve. Hoje em diante, seus lábios de mel, só quem posso beijar. O teu corpo é como um pedaço do céu, eu tô pronto pra voar. Tô te esperando já faz tempo, tipo assim a vida inteira. Eu já te amava, pensamento, não é brincadeira. Isso aí para a gente poder começar bem essa nossa noite, né, segunda-feira, hoje dia 20 de julho, mais uma segunda-feira, nós estamos aqui fazendo a transmissão de uma live especial para você. Hoje nós falaremos sobre o uso da hipnose no tratamento da ansiedade, não é? A ansiedade é um dos males do século, né? Essa doença aí esse transtorno que vem trazendo para nós aí muitas perturbações, né? Então, nós vamos aqui, daqui a pouco, receber o especialista Cícero Antônio, que vai falar para nós um pouquinho sobre o uso da hipnose, né, como ferramenta, como mecanismo para combater a ansiedade, né? Nós temos, o ser humano, né, e a ciência tem trazido várias tentativas, várias ferramentas, vários mecanismos para facilitar ou combater, né, diminuir um pouco a ansiedade, e a hipnose é mais uma dessas ferramentas, uma dessas técnicas para combater a ansiedade, que é um dos males do século XXI, tá certo? E a ansiedade, ela vai desencadear muitas outras doenças, né, como a depressão, né? Então é preciso a gente estar bastante atento para que possamos, de fato, não ser pego de surpresa aí, né, ou de alguma forma aí, a gente poder aumentar, né, ou maximizar essas potencialidades em nós, tá certo? Então, nós vamos já receber aqui conosco o especialista Cícero Antônio, que vai falar para nós um pouquinho sobre o uso da hipnose no tratamento da ansiedade. Cícero Antônio é de Santa Inês, é professor e se especializou aí na hipnoterapia, certo? Ele vai trazer isso para nós com mais detalhes, com muita propriedade, fazer com que a gente adentre nessa temática que é importante para nós nesses momentos, né, que é onde a gente precisa ter, né, mecanismos para poder superar algumas dificuldades. E aí eu peço, na verdade, para você compartilhar um pouco esse link aí, vai compartilhando para que nós possamos alcançar mais pessoas neste momento, né? Então vá lá, clique aí no botãozinho de compartilhar, vai chamando mais pessoas, mande mensagens para os seus amigos, para que nós possamos aí também compartilhar esse conhecimento, tá certo? Quero mandar um alô aqui para quem já está conosco, Luan Ripardo, Francisco Vitor, aquele abraço, Deus abençoe, Alexandre Ripardo, Joatan, Arline, Sara Fontinelli, boa noite, acompanhando aqui, que maravilha, Sara, seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos à nossa live, né, nessa noite tão especial para nós, hoje 20 de julho, né, estamos aí na segunda metade do ano, e vivemos aí um ano muito atípico, né, muito diferente em muitos sentidos, né, em muitos aspectos, e isso pode também desencadear alguns problemas da ansiedade, né? Mas vale lembrar que a ansiedade ela não é causada apenas nesse contexto de pandemia, né? A ansiedade ela é um problema, né, da sociedade moderna e como tal nós precisamos
saber lidar um pouquinho com esse problema, né? Com essa dificuldade que nós temos, certo? Então, mais um Café com Maltos está começando nesta noite de 20 de julho, segunda-feira, tá bom? Eu peço a você que chame seus amigos aí, vamos compartilhar, vamos debater, prepare aí a sua pergunta, nós vamos também passar essas perguntas para o especialista, né, Cícero Antônio, que vai já estar conosco aqui, já estará conosco, então eu peço para você que guarde aí a sua pergunta, vai formulando a sua pergunta, para que nós possamos juntos fazer aí uma bela discussão nesta noite. Tá bom, gente? Eu agradeço de coração por você estar aqui comigo nessa noite. Isso é motivo de muita alegria, muito contentamento, né? Satisfação enorme poder saber que você está aí também prestigiando esse trabalho que a gente tem feito com muito carinho para que a nossa comunidade, né, as nossas comunidades possam ter um pouco mais de oportunidade para debater questões importantes, né, que são importantes para a sua vida, tem uma repercussão no cotidiano e reflete isso positivamente, tá bom? Muito obrigado a todos que estão conosco, certo? E eu peço encarecidamente, né, humildemente, que você também compartilhe essa live com os seus amigos, para que nós possamos atingir um número maior de pessoas. Daqui a pouquinho estaremos falando aí sobre o uso da hipnose no tratamento da ansiedade, né? Isso é maravilhoso, nós podermos absorver mais um pouco desse conhecimento. Eu quero perguntar a você que está me escutando nesse momento, se o áudio está bom, está ok, né? Está dando para entender bacana, e eu quero mandar um alô, o registro, né? Fazer o registro aqui de Valker Adeilton, é isso? Certo? Boa noite, seja bem-vindo à nossa live nesta segunda-feira do programa Café com Maltos. Todas as segundas nós estamos aqui nesse bate-papo para ajudar a comunidade a esclarecer algumas questões que são pertinentes, importantes, né? Muito obrigado, viu, Valker, né? Valker, se tiver errado, desculpa. Muito bem, já nós receberemos aqui o nosso amigo Cícero Antônio, né, que vai estar conosco, nos tirando aqui algumas dúvidas, explanando aqui um pouco sobre a hipnose no tratamento da ansiedade. Nós temos diversas ferramentas, né, que vai nos ajudando a responder a problemas como a ansiedade, a depressão e outros transtornos, né? Mas hoje nós vamos falar sobre a hipnose nesse tratamento, que é importante demais, né? Quanto mais ferramentas nós vamos tomando posse, tomando conhecimento, isso é importante porque nós vamos nos empoderando para que possamos combater essa ansiedade dentro de nós, né, que é causada, é um gatilhozinho que é disparado e nós temos como controlar isso, né, amortizar essa crise para que a gente possa ter uma vida mais tranquila. No contexto moderno que nós vivemos, é quase que natural nós termos aí crises de ansiedade. Todos nós sofremos um pouquinho de ansiedade, né? Aí, é claro que em maior ou menor grau, a gente precisa saber lidar com ela, né? E aí vai um pouco daquilo que nós já temos como conhecimento e também um pouco daquilo que o estilo da nossa vida também, né? E como nós vamos lidando com a nossa vida. Certo? Então, já estamos no aguardo aqui do nosso querido amigo Cícero Antônio, que vai falar para nós um pouco sobre o uso da hipnose no tratamento da ansiedade, certo? Eu quero fazer um registro, né? Quem está conosco é a Anne Nunes, conosco, a Luzilene também. Boa noite, sejam bem-vindas. Que maravilha, Alexandre está dizendo que o áudio está bom, maravilha. Isso é bom demais, saber que está tudo ok, né? Está faltando só o nosso
hipnoterapeuta Cícero Antônio. Alô, Luan, entre em contato aí com o nosso amigo. Já estamos aqui aguardando a presença do nosso amigo Cícero Antônio. Luan é um nosso aí sonoplasta, contra a regra e tudo mais. Olha, o Cícero já está chegando por aqui. Nós vamos recepcionar o nosso amigo Cícero Antônio. Cícero, seja bem-vindo. Boa noite, meu irmão. Boa noite, Maltos. É uma satisfação estar aqui participando dessa live Café com Maltos, né? Eu queria agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, a você também pelo convite, tá? E agradecer também a presença das pessoas que estão participando conosco. O áudio do Cícero? Estão ouvindo o áudio do Cícero? Está ligado o microfone dele também. Eu não estou conseguindo ouvir. Não sei se todo mundo, Cícero, não sei se todo mundo está conseguindo te ouvir. Não sei se o problema aqui é comigo, mas se for, a gente vai já dar um jeito aqui para resolver isso aí. Tranquilo. Quem está na escuta aí, acompanhando a live, por gentileza, diga para nós aí como é que está o áudio de vocês. Estão ouvindo o Cícero direitinho? Ah, beleza. Então o problema é comigo aqui. Vamos achar um jeito aqui. Certo. Cícero, fala por gentileza aí, para a gente poder ver se está dando para ouvir. Boa noite, tudo bem? Está ouvindo aí? Bacana? Beleza? Agora ficou show de bola. Pois vamos lá. Vamos lá. Bom, como eu estava falando, Cícero é um grande amigo, ele é professor também, e agora hipnoterapeuta, né? Cícero mora em Santa Inês, reside em Santa Inês, e está aí à disposição da comunidade, né, Cícero, para também prestar esclarecimentos nessa noite e os seus serviços na hora oportuna, né? Se precisar, pode contar com Cícero Antônio. Cícero, pode fazer aí sua apresentação. Mais uma vez, boa noite a todos, né? Como eu falei no início, né? É uma imensa honra estar aqui com vocês, tá? Agradeço a Deus, agradeço ao Maltos pelo convite. Eu sou o professor Cícero, sou formado em Educação Física, sou psicanalista, sou hipnoterapeuta e especialista em saúde mental. E, recentemente, eu me filiei à Associação Brasileira de Hipnose, né, que é uma entidade que tem sede em Curitiba, né, que dá esse apoio, né, esse suporte, né, para os hipnólogos, os hipnotistas e os hipnoterapeutas. E também eu já atendo clinicamente com a hipnose, né? Estou à disposição aí de quem precisar. Muito bem. Esse é o grande Cícero, aí corredor, e agora está no outro campo, em outra área, né, Cícero? A gente trabalhava o corpo, né? Agora a gente está trabalhando a mente. Na verdade, a gente trabalha os dois, né? Educação física e a saúde mental. Corrupção, medição, né? Com certeza. Tá certo. Então, nós vamos, antes de começar aí o bate-papo, registrar a presença também de... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui rapidinho, da Dulce Guimarães. Dulce Guimarães está conosco, Francisco Silva. Grande Francisco. Nos acompanhando, dizendo que o áudio está tudo bem, tudo tranquilo. Então, nós vamos começar. Beleza. Eu gostaria que o nosso amigo Cícero, né, pela literatura que existe, nós sabemos que a hipnose ou a hipnoterapia, né, a hipnose clínica, ela é um dos ramos possíveis da hipnose, né? Então, eu queria que o Cícero falasse, né, Cícero, um pouquinho dessa variedade dessa modalidade, né, de tratamento e as outras formas com que são utilizadas a hipnose, só para a gente poder ter um pouquinho desse parâmetro, né? Que o nosso foco aqui vai ser
a hipnose clínica, mas é importante saber Certo. também que existem Isso. outras, né, outros usos Uhum. da hipnose, né, Cícero? Isso mesmo. Então, é, existem dois tipos de hipnose, né? A hipnose de palco, né, que é aquela hipnose voltada para o entretenimento, onde o hipnólogo ele faz apresentações ali, geralmente em programas, né, de auditório, que é voltado para a diversão, para o entretenimento, tá? E nós temos a hipnose clínica, né, que é a hipnose voltada para fins terapêuticos, para ajudar pessoas a superarem problemas como ansiedade, depressão, fobias, enfim. Então, é essa hipnose que nós trabalhamos, tá? E só para esclarecer, Maltz, o que é Aham, hipnose, né? O que é certo. hipnose? Porque as pessoas elas têm uma visão distorcida, um tanto distorcida do significado de hipnose, né? Então, a hipnose é um estado natural. Estado natural. Todos os dias nós vivenciamos a hipnose. Nós experienciamos o nosso dia a dia. O que é hipnose? É um estado de atenção concentrado. Então, todas as vezes que você estiver concentrado, focado em alguma atividade, você está em hipnose. Por exemplo, quando você está lendo um livro e você foca ali naquela ação, você viaja naquela história, nos personagens, que a sua atenção ela está concentrada. Por exemplo, quando você está assistindo televisão, você sabe conscientemente que aquilo que você está assistindo não é verdade, mas inconscientemente, às vezes, você se emociona, você chora, né? Você se entrega ali àquela história. Por quê? Porque você está ali no estado de hipnose. Quando você está dirigindo ou andando a pé, que você passa pelo caminho e não percebe as coisas à sua volta. Ali, quando você chegou, você se deu conta que você, pô, cheguei. Por quê? Porque você estava concentrado. Isso é um estado de hipnose. Então, a hipnose é um estado natural. Não tem nada de sobrenatural, nada de místico. Agora, o que acontece na hipnose clínica? A gente usa esse estado natural para fazer a terapia, para fazer ressignificações e ajudar pessoas a superarem vários problemas. Certo, muito bom. É importante isso que o Cícero está fomentando, né, trazendo para nós, que às vezes a falta de conhecimento sobre o assunto, sobre o tema, gera preconceitos, né? Na verdade, o Sim. preconceito ele é uma forma de ignorância, né? Ignorância no sentido de não saber, né? Então, é preciso Sim. a gente saber para poder, de fato, valorizar essa ferramenta que está à nossa disposição, como o próprio tema traz para nós hoje, a hipnose como uma possibilidade do tratamento da ansiedade, né, Cícero? Que a gente vai adentrar daqui a pouco, né, mais profundamente, mas que é um dos males do século XXI também. Todos nós, nesse padrão, nesse modelo de sociedade que vivemos, estamos impactados em maior ou menor grau pela ansiedade, né? A gente vai desenvolvendo níveis de ansiedades. E aí, a hipnose, ela vem nos ajudar para equilibrar um pouco a nossa vida. É um outro olhar sobre a vida, uma reinterpretação, né, da nossa vida, e o Cícero vai nos ajudar nesse sentido também, entender isso. Cícero, eu queria que você fizesse aí um apanhado, né, de quando que a hipnose ela começa a ser utilizada nos consultórios, qual o percurso, né, aonde que surgiu a hipnose. Você trouxesse esses dados para nós, que eu acho que também é importante a gente saber, né, ter essa aula aí com esse grande professor. Certo, muito bem. Vamos lá, então. Vamos falar sobre a legalidade, né, da hipnose clínica. Certo. Então, os conselhos federais de medicina, né, nós começamos com o Conselho Federal de Odontologia, né? Em 1999, o Conselho Federal de Odontologia aceita, né, a hipnose como ferramenta, né, para ajudar
no auxiliar ali no tratamento. Tem vários odontólogos que fazem anestesia com hipnose, né? Porque tem gente que é alérgico à hipnose, e eles também, aliás, alérgico à anestesia, e eles usam a hipnose para fazer isso. Certo. E também eles usam para trabalhar a questão do medo, né? Às vezes a pessoa chega com medo lá no consultório, eles trabalham, fazem um relaxamento e fazem um procedimento. Então, 1993, odontologia. 1999 foi o Conselho Federal de Medicina que aceita a hipnose. É a hipniatria, chama-se hipniatria, que é o uso da hipnose na medicina. E na odontologia chama-se hipnodontia. Muito bem. Em 2000, no ano de 2000, o Conselho Federal de Psicologia aceita, né, a hipnose como ferramenta auxiliar, né, no tratamento aí dos problemas psicológicos. E em 2010, o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional aceita essa ferramenta. Interessante que em 2018, o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, coloca a hipnoterapia como uma prática integrativa. Então, a partir de março de 2018, a hipnose ela já passa a fazer parte, né, das técnicas integrativas do SUS. Ou seja, o hipnoterapeuta ele já pode atender pelo SUS, tá? E outra coisa, existem inúmeros os artigos científicos, né, que comprovam a eficácia do tratamento com a hipnose. Então, nós temos esse respaldo científico, né, nós somos respaldados por conselhos federais aí de várias áreas, né, que eu já citei, e também o Ministério da Saúde, né, o SUS já aceita a hipnoterapia como prática integrativa, tá? Muito bem. Isso é muito bom. Cícero, salvo engano, o Sigmund Freud, ele também já utilizava um pouco a hipnose, ou não? Também um pouco já, né? Já. No início da carreira, Sigmund Freud, ele utilizou a hipnose, tá? Mas aí, ele abandonou a hipnose. E isso, Maltz, é até a gente chama de chavão, né? Que as pessoas usam chavão para... É uma expressão, tipo, para defender. Ah, Freud abandonou a hipnose, então a hipnose não serve, né? As pessoas usam muito isso. Principalmente pessoas desinformadas. Então, Freud abandonou a hipnose, isso no final do século XIX, começo do século XX. Então, nós estamos no século XXI. Do final do século XIX para o começo do século XX, então tem muito tempo de lá para cá. E o que aconteceu? A hipnose se desenvolveu, apareceram vários médicos, né? Posso citar aqui Dr. Milton Erickson e Dave Elman, nos Estados Unidos, que formou vários hipnoterapeutas, né? Vários médicos que atendiam com a hipnose clínica, né, que é a hipniatria, e surgiu várias outras pessoas, vários outros terapeutas que aperfeiçoaram essa técnica. Ora, Freud, ele alegava o quê? Que Freud nunca foi um bom hipnotizador. Logo, Freud, ele tinha um problema de pigarro, né? A voz dele não era muito boa para conversar com as pessoas. Ele não era um bom hipnotizador. Então, ele alegava o quê? Que ele dava sugestão, né? O sintoma saía por um tempo, depois voltava. E, às vezes, voltava em outro órgão, em outra parte do corpo. Isso que ele alegava. Só que isso foi desenvolvida técnicas que hoje nós podemos trabalhar essas questões, né? E a gente pode ressignificar e trazer aí mudanças significativas na vida das pessoas. Claro. Muito bem.
nós estamos aqui com algumas pessoas fazendo comentários. Deixa eu ver aqui, registrar a presença da Luzilene, que está comentando assim: a hipnose hoje é usada em vários segmentos, né? Estamos sendo hipnotizados o tempo inteiro. Ela quer que a gente fale um pouco sobre isso, né, Cícero? É verdade. Ela falou uma verdade. Por exemplo, essa nossa comunicação aqui é um ato hipnótico. Por quê? Porque nós estamos conversando e, à medida que nós estamos conversando, isso exige de nós o quê? Uma atenção, uma concentração, né? E, ao mesmo tempo, a hipnose também ela é um processo de interação, né? De ligação. Então, isso é hipnose. Integração. Hipnose é usado na comunicação, nas relações interpessoais, na publicidade, né? Nós falamos sobre isso na live do meu amigo Pepero Caldas, né? Que a publicidade usa muito essa linguagem hipnótica para vender, né? Então, a hipnose está em tudo. Está nas relações interpessoais, na publicidade, na própria mídia. A mídia coloca muito essa questão da hipnose, né, para causar, para convencer as pessoas, tá entendendo? A política, né, os políticos, eles são muito bons nessa questão também aí de hipnose, né, de persuadir, de seduzir as pessoas, líderes religiosos. Então, a hipnose, ela está, de fato, como a minha amiga colocou, ela está presente em vários segmentos aí da nossa vida. No nosso dia a dia, né, Cícero? Com certeza. Dia a dia. Cícero, algumas pessoas colocam, eu creio que erroneamente, que a hipnose ela é uma espécie, uma forma de sono. E outros vêm dizer que ela é um estado de transe, né? Poderia falar um pouco para nós sobre isso? Certo, vamos lá. Então, hipnose, né? Vamos aqui ao termo hipnose. Esse termo ele foi cunhado por James Braid, no século XVIII, certo? Então, hipnose quer dizer é o Deus, né? O Deus do sono, né? É o Deus do sono, hipnose, né? Os é o estado de sono, né? Então, depois, mais na frente, foi comprovado que hipnose não era sono. Que a hipnose não era sono, era um estado de relaxamento. Tentaram mudar o nome, mas aí não mudaram, não conseguiram mudar, porque caiu na graça da galera, né? Não conseguiram mudar. Já tinha pego, já caído na graça e pronto, né? Isso. Caiu na graça da galera. Então, a hipnose não é sono, a pessoa não está dormindo. A hipnose é um estado de relaxamento profundo. A pessoa ela não tá inconsciente, ela está no estágio, né? Vamos colocar assim, entre a vigília, esse estado que nós estamos aqui conscientes, conversando, acordados, né? E o estado do sono natural, está aqui no meio, tá? A pessoa não está no sono. A pessoa não está inconsciente. Portanto, é até algo que a gente precisa esclarecer. Portanto, ela não vai fazer tudo o que o hipnólogo pedir, porque ela não está inconsciente. Ela não está acordada, mas também ela não está dormindo, mas ela está consciente. Ela está no estado de relaxamento. Então, é isso, não é sono, é um estado que fica entre o sono e a vigília. Em qualquer momento, essa pessoa, por exemplo, se o hipnólogo, de repente, sugerir para essa pessoa algo que vai... Oi, voltou aí, né? Então, se o hipnólogo ele sugerir algo que vai contra os valores dessa pessoa, ela não vai aceitar. Por quê? Porque ela está consciente. O que vai acontecer? Ou ela vai simplesmente, ela vai abrir os olhos e vai sair. Entendeu? Ela não vai aceitar. O fator crítico dela ainda está preservado. E outra coisa, por exemplo, uma pergunta muito recorrente.
se tiver no meio da sessão, aí o hipnólogo morre lá, no meio da sessão, né? Eu espero que esse hipnólogo não seja eu, de forma alguma. O que acontece? E aí, a pessoa vai ficar lá, não vai mais voltar? Não, se ela está entre a vigília e o sono, o que pode acontecer é ela ou dormir, né? Ou então ela acordar. É algo bem natural, assim, bem interessante isso. Depois tudo se restabelece, normalmente, né? Isso, tranquilamente. Certo? Muito bem, nós temos falado um pouquinho sobre a hipnose. Você que está nos acompanhando, que está nos ouvindo nesse momento, pode fazer a sua pergunta, né? O Cícero Antônio está aqui para responder todas as perguntas, todas as inquietações, as curiosidades, os mitos, né? Aparece aí muitas curiosidades. Sim. O Cícero também pode responder. Cícero, nós estamos falando do uso da hipnose, né? Você já falou um pouquinho sobre a hipnose clínica, né? Agora, como é que a gente vai já partir para o uso da hipnose para o combate da ansiedade? Aí eu queria que você fizesse um pouquinho desse apanhado, o que é a ansiedade, né? Dentro dessa perspectiva da modernidade, né? O século XXI, traz isso para nós, né? Essa ansiedade. E isso está, parece que ligado direto na gente. Todos os dias a gente vai desenvolvendo inúmeras atividades que vão desencadeando ansiedades também na gente, né? Com certeza. Há quem diga que a ansiedade é o mal do século. Uns dizem que é a depressão, uns dizem que é a ansiedade. Eu digo o seguinte, que os dois são males do século. Tanto a ansiedade quanto a depressão. Então, a ansiedade é um sentimento que ele tá ligado, né, diretamente ligado à preocupação, ao nervosismo e ao medo. As pessoas ansiosas são aquelas pessoas ao medo intenso, tá? Ao medo intenso. Vamos já falar sobre isso aqui. Então, as pessoas ansiosas são aquelas pessoas que querem as coisas para ontem e vivem ansiosamente o futuro. Por exemplo, elas vão fazer uma prova daqui a uma semana, uma reunião do trabalho, ou uma entrevista de trabalho, ou um outro compromisso, ela já fica se remoendo aqui, ela já fica sofrendo com antecedência. Aquela questão do Dr. Augusto Cury coloca, né? A síndrome do pensamento acelerado. São pessoas muito aceleradas, tá? E aqui eu quero frisar o seguinte, que o medo, ele é algo intrínseco ao ser humano. Então, é normal você ter medo. Por quê? Porque o medo, ele preserva a vida. Os nossos ancestrais, né? Os homens da caverna, eles tinham medo para se preservar. Por exemplo, quando vinha uma fera, eles tinham que correr daquela fera. Ou eles corriam, ou eles atacavam, né? Então, eles desenvolveram essa questão do medo para se proteger das feras, dos inimigos, para morar em cavernas, né? Para se proteger do frio, do calor, né? Para desenvolver essa ansiedade, né? Esse medo, para caçar. Tá entendendo? Então, o medo, ele preserva a vida humana. Imagine se uma pessoa não tivesse medo. Como seria? Por exemplo, a pessoa ia atravessar uma BR, um fluxo muito grande de carros, não ia ter medo, o carro ia bater nela, certamente ela ia morrer, né? Então, a mesma coisa, ela ia entrar no meio de um tiroteio, não ia ter medo, ia morrer. Então, o medo, ele preserva a vida. Porém, quando esse medo, ele é um medo exagerado, um medo exacerbado, né? Um medo patológico, né? Um medo mórbido, né? Aí sim, isso, excessivo. Aí a pessoa tem que parar, tá? E trabalhar esse medo, porque ele, com certeza, essa pessoa vai precisar de uma intervenção psicoterápica ou até mesmo medicamentosa, dependendo do grau de ansiedade dessa pessoa. Correto. Aí Mauro, só continuando aqui, só continuando o raciocínio. Então, existem os tipos, né, de ansiedade. Existem os tipos de ansiedade, né? Existe o quê? Os TOCs, né?
que são os transtornos obsessivos compulsivos. O que são os transtornos obsessivos compulsivos? São aquelas ideias que invadem, né, a nossa mente e fazem com que a gente tenha comportamentos repetitivos. Agora eu te digo uma coisa, a pessoa que antes da pandemia, ela já tinha o hábito a mania, né, de lavar as mãos. Uhum. Né? Ela tinha o medo de se contaminar e o hábito de lavar as mãos. Com a pandemia, meu amigo, isso aumentou significativamente. Né? As alturas. Aumentou muito. As pessoas que tinham medo de se contaminar, então, aumentou muito. Existe até um estudo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro que diz que o transtorno de ansiedade dobrou, né, durante o período da pandemia. As pessoas que já tinham ansiedade, acelerou o processo, e algumas pessoas que não tinham, elas começaram a ter. Então, transtornos obsessivos compulsivos, nós temos as fobias, né, que são os medos mórbidos, medos de pessoas, medo de animais, medo de sangue, de chuva, de trovão, né, medo de altura, medo de lugares abertos, fechados, são esses medos mórbidos, que são medos que a gente não consegue controlar. São as fobias. Nós temos o transtorno de ansiedade generalizada, né, que é uma preocupação excessiva que as pessoas têm. O transtorno do pânico, que é aquele pânico que dá na pessoa, dá geralmente é taquicardia, né, o coração acelerado e a pessoa pensa que vai morrer naquele momento ali, às vezes até desmaia. E também Maltos. Eu acho que tem muita gente se identificando aí com essas coisas, né? E também tem o chamado, o estresse pós-traumático. Esse, Maltos, infelizmente, nós vamos viver depois da pandemia, porque é um estresse pós-traumático. Depois desse trauma aqui, né, que nós estamos vivendo, eu falo nós, as pessoas que estão sofrendo, né, com esse transtorno, vamos levar isso pós-pandemia, infelizmente, tá? Muito bem. A Lucilene, Cícero, ela está pedindo para falar um pouquinho sobre o que acontece com a mente consciente e inconsciente quando a pessoa está em estado hipnótico. Captou aí, né? O que acontece com a mente consciente e inconsciente, né? Quando a pessoa está no estado hipnótico. Certo. Então, vamos lá para o processo da hipnose. Então, como é? A hipnose é um estado de relaxamento. Então, já adiantando essa questão da ansiedade, né? O relaxamento em si, ele já vai ajudar a pessoa a parar. Trabalhar a respiração, vai relaxar e vai parar. Então, através desse relaxamento, aí o que vai acontecer? O hipnoterapeuta, ele vai dar sugestões, e essas sugestões, elas vão entrar em contato com o inconsciente da pessoa, tá? E aí a pessoa, ela vai, inconscientemente, ela vai aceitar aquelas sugestões que estão sendo dadas, né? A parte imaginativa dela é acionada, né? Que é o lobo occipital. O lobo occipital, né? Que é a parte da visão, da imaginação, ela é acionada. Assim como a parte da emoção e da memória, tá? E aí o que vai acontecer? Vai haver uma ressignificação dessa memória e dessa emoção, do problema que ela traz. E aí vai haver essa ressignificação, tá? Que é uma nova percepção do problema. Por exemplo, a pessoa que tem medo de barata, ela vê a barata como um monstro, né? Então, o que vai acontecer? Nós vamos ressignificar para que a pessoa, ela veja a barata de uma outra forma, de uma forma inofensiva, uma forma que não vai fazer nenhum mal para ela. E aí, desse estado inconsciente, passa-se para o estado consciente. Ela passa a acreditar nessa nova percepção da barata. E aí há uma mudança significativa na vida dessa pessoa. Ela vai ressignificar.
né? As fobias, elas são assim, elas são muito fáceis até da gente trabalhar com a hipnose. Trabalhar. Elas são até, Muito eu bem. gosto muito de trabalhar as fobias. Muito bom. O Francisco, ele está com duas perguntas aqui, eu já vou disparar uma seguida da outra. Né? Está dizendo o seguinte, ó, o paciente pode ficar sobre o controle do hipnotizador durante o atendimento, e depois ele está dizendo o hipnotizador pode tirar segredos do hipnotizado, acho que é isso, né? É isso mesmo, certo? Entendeu? Serão as duas perguntas? Isso. O paciente pode ficar sobre o controle ou é sob o controle? Sob o controle, né? Sobre, né? Sob. Sob. Isso. Certo. Porque aqui está escrito sobre, né? Então é sob. Sob, então ele está sob o controle do hipnotizador, não é isso? Exato. Eu creio que está sob o controle. Eu creio sob, que né? seria essa a pergunta, né? Isso, tá. Então, eu respondi agora há pouco essa pergunta, né? O paciente, ele não está inconsciente. Não está inconsciente, ele está no estágio entre a vigília e o sono. Então, se o hipnólogo ele dá uma sugestão que vai contra os princípios, contra os valores do paciente, ele não vai aceitar. Então, ele não está sob controle. Ele tem o controle, ele está no controle, ele sabe. Por exemplo, uma pessoa que está em estado hipnótico, ela, ali no consultório, ela está ouvindo, por exemplo, se caiu uma caneta no chão, pá, ela ouviu. Se o galo cantou lá no quintal da vizinha, ele ouve, entendeu? Se uma pessoa bateu na porta, ele ouve, ele está consciente. Tão consciente que, se o hipnotizador ele dá uma sugestão que vai contra os valores, o princípio dele, ele simplesmente não aceita. Então, o hipnotizador, né, o hipnólogo não controla a mente do paciente. Não é assim. Isso é um Talvez mito. as pessoas têm a visão assim de que a pessoa está fora de combate, né, plenamente inconsciente. Mas pelo que a gente está entendendo e um pouco da leitura, é um estado de relaxamento que permite com que o hipnotizador ele alcance estágios do inconsciente que a pessoa, em plena atividade, ela não consegue liberar, né, informações ou situações, né, Cícero? Porque a gente, como nós estamos aqui, nós dois conversando, se a gente entrar num processo de terapia, tem situações que a gente não consegue trazer à tona e a gente vai usar argumentos ou mecanismos para driblar alguma intenção de quem está conversando conosco e querer descobrir uma ideia, sei lá, né? Mas nesse estado de relaxamento, nós ficamos mais vulneráveis, o que me parece, né? Ficamos mais vulneráveis e nós temos menos condições de resistir ou criar mecanismos de defesa para ludibriar o processo de terapia. Mais ou menos isso, né? Exatamente. O nosso cérebro, né, nossa mente, não sabe distinguir entre o real e o imaginário, tá? Então, a gente trabalha muito e a gente trabalha assim mesmo, o subconsciente ele absorve muito bem o quê? As figuras, as metáforas. Trabalha muito bem por esse meio aí. E absorve muito bem isso. Essas figuras, essas metáforas. E através dessas figuras, dessas metáforas, dessas sugestões, você vai fazendo a ressignificação. Porque o teu subconsciente, a tua mente, ele não sabe distinguir se é real ou se é imaginário. Por exemplo, se você imaginar algo que você gosta muito, só você imaginar áreas do teu cérebro relacionadas ao prazer, né?
e aí entre os neurotransmissores que traz essa sensação, né, que é a serotonina, dopamina, endorfina, enfim, são essas áreas, né, esses neurotransmissores são acionados. Só de você pensar. Se você fizer a mesma ação, as mesmas áreas são acionadas. Então, o teu cérebro não distingue se tu está só pensando ou se você está fazendo. Daí a importância do pensamento positivo. Tá? O pensamento positivo. Você pensar positivamente, porque o teu cérebro ele vai acreditar que aquele teu pensamento ele é real. E a hipnose, aí vai entrar a questão da hipnose para potencializar isso. Sabe? Para potencializar. Que às vezes tu pensa, mas tu não trabalha bem o teu consciente, tu não sabe como trabalhar bem essa questão subconsciente para que, de fato, essa realidade possa ser aceita pelo teu subconsciente. Mas a hipnose, as técnicas, as metáforas, esse processo de imaginativo, ele vai ajudar a fixar isso no teu subconsciente e passar, então, essas ideias subconscientes para o teu inconsciente. Certo. É bem interessante. E aí outra coisa que o Cícero, o Francisco, ele tá até querendo fazer uma sessão, mas está com um pouco medo aí, está perguntando se alguém pode arrancar, né, o hipnotizador pode arrancar aí segredos ocultos, né? Tem esse risco? Não, né? Porque está no estágio, automaticamente está no estágio... É isso que nós estamos falando. Ele está consciente. Está no estágio... O paciente ele não fica inconsciente. Oferece menos resistência, né? Mas... Certo. Cícero, eu quero perguntar para ti, para você aí, e eu acredito que seja a dúvida de muita gente, qual que é, de fato, o objetivo da hipnose, né? Porque nós estamos falando aqui dentro de um ramo que é o uso para cura, né? O combater a ansiedade, né? Mas, de um modo geral, qual é a finalidade, qual é o objetivo da hipnose? O objetivo da hipnose clínica, não é isso? Você quer saber? Isso, tá, o objetivo da hipnose clínica é ajudar as pessoas, né? Ajudar as pessoas a superarem problemas como a ansiedade, a depressão, fobias, ajudarem pessoas a superarem medos por exemplo, de falar em público, a melhorar a memória, a concentração. A hipnose, ela é muito usada também no próprio esporte, né, para melhorar o rendimento dos atletas. Também a hipnose ela é usada, Maltz, para vícios, né, para tratar tabagismo, alcoolismo, entre outros vícios, e também ajuda muito no processo de emagrecimento. Então, o objetivo da hipnose clínica é ajudar as pessoas a terem uma qualidade de vida. Tá? Esse é o grande objetivo. Aí, no caso, você citou aí a questão de tabagismo e outras coisas mais, aí entram as doenças orgânicas, né? Que a hipnose ela pode também entrar nesse campo aí, né? Nas doenças funcionais, né? Orgânicas e funcionais, não é isso? Ela pode ajudar, mas se a pessoa ela toma alguma medicação, né? A gente não entra muito nesse campo da medicação, né? Se algum médico passou lá, a gente vai fazer a terapia para ele, para que ele tenha bem-estar. A nossa parte ela é psicológica, ela é comportamental, né? Mas pode ajudar na parte orgânica, pode. Mas uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado com essa questão aí, né? Para a gente não começar a entrar em campos, né? Que não é da nossa competência. Você entendeu o que eu quero dizer, né? Sim. Tranquilo. É importante, né? Cada ciência ela tem uma fronteira, né? Um limite, né? Que precisa ser respeitado, né? E Sim. Isso é importante que está sendo colocado, né? Porque uma coisa ela não refuta a outra no sentido de porque nós vamos utilizar agora a hipnose, nós vamos deixar de utilizar medicamentos que foram passados pela medicina tradicional, ou convencional, na verdade. Isso, né? muito pelo Mas contrário, ela é um complemento, né? Isso,
E isso, Exatamente. nós até trouxemos também outra live, né, que trazia um pouco sobre isso, né, falando sobre Uhum, o reiki, né, que também é uma outra uhum. modalidade que também já foi aceita, acho que em 2018, pelo Sistema Único de Isso, Saúde, né, como sim. uma ferramenta, uma terapia que pode ser implementada nos tratamentos. E Uhum. eu acho que esse universo, nós, enquanto sociedade moderna, eu acho que nós temos aprendido, né, Cícero, muito a importância e a dedicação que nós precisamos ter com as questões mentais, né? As questões que, além do cognitivo, mas também a gente pensar nas questões socioemocionais. O século XX, final do século XX, século XXI, tem exponenciado isso, né? Tanto é que algumas escolas elas já trabalham um pouco a educação socioemocional, entendendo um pouco o ser humano nessa sua completude e na sua complexidade, né? Que nós não somos, a gente falava aqui do corpo são, mente são, né? Nós não somos só corpo, nós não somos só intelecto, né? Nós somos também emoção, né? Sentimentos. E tudo isso precisa ter uma devida atenção, né? Precisamos olhar com carinho, com atenção para cada realidade dessa que compõe o ser humano, né? Nessa visão macro, né? Sobre o ser humano. Isso. É bem importante que tu falou, Maltes, porque a gente se dedica muito à nossa limpeza do corpo, por exemplo, né? A gente toma banho aí de 12 em 12 horas. Tem gente que toma de 24 horas, né? Enfim. Aí nós escovamos, 48. né, os nossos dentes de 6 em 6 horas, mas de quanto em quanto tempo nós fazemos a higiene mental? Né? De quantos em quantos tempos a gente para a gente fazer uma meditação, para a gente fazer uma hipnose, uma auto-hipnose, né? Uma reflexão. De quanto em quanto tempo a gente para a gente se reencontrar conosco mesmo, com a nossa identidade. Aí vem uma coisa importante que é a pandemia, porque as pessoas elas só olham, na maioria das vezes, os pontos negativos, né? Só olham as coisas Sim. negativas, isso e aquilo. Aí a gente precisa trabalhar. Mas um ponto positivo que a gente pode trabalhar nessa pandemia além dos laços familiares, porque você vai estar confinado, você está mais próximo da sua família, né? Então, é hora também de você ver como é que está o seu relacionamento com os seus familiares e trabalhar todas essas questões e também como é que está o seu relacionamento consigo mesmo, né? Você parar, fazer uma auto-reflexão, né? Buscar o autoconhecimento, você fazer como é que está a minha vida, os meus planos, né? Aí é você começar também a criar a chamada dopamina, né? Que é o neurotransmissor responsável pela motivação. Como é que está a minha motivação? Como é que estão minhas metas? Então, é um lado positivo que você pode trabalhar, né, na pandemia. Não é só negativismo. Outra coisa, meu amigo, a gente precisa. As pessoas. Ah, mas tem notícias ruins, está cheio de notícias ruins. Meu amigo, ninguém é obrigado a estar assistindo notícia ruim. Substitui essas notícias ruins. Vai ler um bom livro, vai fazer uma atividade física, né? Vai fazer algo que você gosta. Muda o foco. Você não é obrigado. Se você. Não estou dizendo aqui que a pessoa não vai ver as notícias. Ela pode ver uma vez ou duas vezes. Não pode ficar obcecado pelaquela notícia. Aí já é um toque, né? Aí ficar É, olhando e pensando negativamente, meu amigo, é bem complicado isso. Então, a gente tem que procurar equilibrar, respirar, fazer uma autorreflexão e driblar essas coisas ruins que estão nos atormentando. isso é verdade. Eu gostaria, Cícero, de registrar aqui a presença de Kim Freire, professor, DJ também. Kim Freire, para dizer que é importante demais o que nós estamos falando aqui, né? A Gleiciane também está conosco, e o Zilene, Francisco estão fazendo aqui comentários. A Josi
né? Muito obrigado por estar conosco, Josi, né? Josi Gaspar está conosco aqui. E a Luzilene está dizendo o seguinte, Cícero, que é importante a faxina mental, que ela precisa ser um hábito, né? Sim, Um hábito é sim, algo que a gente faz todos os dias e com certa frequência. E eu tenho falado isso desde as primeiras lives que a gente tem trazido um pouco essa temática da ansiedade, isso para reforçando isso que você já disse agora há pouco, que nós precisamos dar atenção àquilo que é mais positivo. A gente vai sim, olhar, vai ver uma mensagem no WhatsApp, ver o jornal, mas não dá peso para isso. E tem grupos de WhatsApp, principalmente, e a gente vive, às vezes, o dia todo, né, no WhatsApp, seja para o trabalho, é, seja para diversão, para entretenimento, e tem muitas mensagens negativas que são transmitidas ali, e isso vai bombardeando a nossa mente, né? Vai uhum, trazendo aí cargas negativas que vai fazendo com que a gente vai isso, entrando, né, num pessimismo, olhando a isso. vida apenas pelo lado negativo. Isso, e fora as chamadas fake news, né, que as pessoas, elas não, a maioria das pessoas não filtram as informações e acabam recebendo mensagens e absorvendo aquelas mensagens que vêm carregadas de um fator emocional muito forte, e elas não filtram, então elas recebem aquelas cargas emocionais, e isso agrava cada vez mais o psicológico da pessoa, isso abala, tá? Aí, meu amigo, eu queria frisar uma coisa também bem interessante, a questão da ansiedade, né? Certo. E o Brasil, né, ele é o país mais ansioso do mundo. Então, são 9,3% dos brasileiros têm algum tipo de transtorno de ansiedade. São mais ou menos 18 milhões de pessoas. Esse valor é maior do que o número de habitantes da Holanda. Imagine só, maior do que o número de habitantes da Holanda. Então, imagina que a ansiedade no Brasil, ela já pode ser considerada como uma pandemia, é um problema de saúde pública. Pública. E é muito preocupante, como a gente falou no início, por quê? Porque os casos de ansiedade dobraram, né? E vem o estresse pós-traumático, né? Então, isso é muito grave, né? A gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que trabalhar muito bem essas questões para que a gente possa viver, né, cara? Viver, porque você ter controle emocional, equilíbrio emocional, isso equivale a você ter um direcionamento da sua vida. Né? Saúde mental é tudo. Eu gosto de usar essa expressão. Se a mente não vai bem, o O psicológico não resto. vai bem, é bem Cícero, complicado. interessante isso, que eu trabalhei um pouco, né? Ainda trabalho com o ramo de autoescola, né? Mas Uhum, eu trabalhei 6 anos dando aula, né, diariamente dentro de um carro e muitas vezes eu mandava alguns dos meus alunos para casa, porque a gente passava 50 minutos juntos ali dentro do carro e, uhum, de alguma forma, a gente acabava estabelecendo um certo vínculo, né, conhecendo um pouco o aluno. Eu nunca fui só de passar, de transmitir, olha, dirija dessa forma e assim assado, não. Eu sempre busquei entrar um pouco na vida do indivíduo, né, do ser humano. E uhum, muitas vezes a gente percebia que o aluno não estava legal, né, a mente não estava uhum, bacana, e isso interferia diretamente na forma que ele ia dirigir o sim, carro naquele dia, da forma como ele ia sim, absorver os conhecimentos daquele dia. Então eu dizia, meu amigo ou minha amiga, vai para casa, você não vai perder essa aula, né? Mas você não está legal, você não está bem para aprender hoje, vai para casa. E eu falava com o gerente e ele entendia perfeitamente isso. Porque é isso que você está dizendo. Se a cabeça não está legal, meu irmão, acabou, acabou. Nada mais vai bem, porque a cabeça ela controla tudo, né? As emoções, sim, o as equilíbrio. Você funções precisa, né? vitais, né?
você precisa estar, né, equilibrado para poder, de fato, é por isso que a gente fica preocupado. Alguém recebeu uma notícia chocante, né, a gente não vai deixar a pessoa dirigir, né? Ou, né, pode causar um acidente, outros problemas ainda maiores. Então, a emoção, né, o emocional, ele é aí importantíssimo, né? E eu acho que nós temos acordado para isso, né? Já começamos, né, Cícero, a acordar para isso. Eu acho que isso é importante demais e essa tônica que nós queremos dar nessas lives que a gente tem feito, de discutir um pouco sobre essas realidades que não são novas para nós, mas que nós começamos a olhar de um jeito diferente agora, né? Não só com a pandemia, mas antes da pandemia a gente já tinha essas noções, mas isso, né, ficou mais evidente com a pandemia, essa necessidade de nós olharmos para dentro de nós mesmos. E nessa perspectiva, o professor Kim Freire, ele fez uma pergunta, Cícero, como podemos, né, nós já até falamos isso de forma, né, mais sutil, como podemos anular, bloquear aí os pensamentos negativos, certo? Segura essa aí. E a Luzilene, ela está dizendo aqui, ó, a ansiedade é o sintoma de algo mais sério. Por isso, é importante observar a pessoa de forma holística, né? De forma completa, né? E a Rosemary, muito obrigado por estar conosco. Ela diz assim, olha, peraí, deixa eu ver aqui. A Rosemary, ela está dizendo, concordo com a sua explicação, em relação com o que a gente ouve e vê. Temos que buscar sempre coisas positivas. Saúde mental é tudo, Rosemary. Muito bem. E o Celso Oliveira, está dizendo o seguinte, está dando boa noite, né, o Cícero e a mim, estamos acompanhando. Muito bem, Celso, muito obrigado. Então, Cícero. Celso Oliveira, aí é um grande hipnoterapeuta aí de São Luís, viu? Celso Oliveira. Certo? Maravilha. Prazer. Então, respondendo ao Kim Freire, né, o professor Arquimedes, como podemos bloquear, anular, né, os pensamentos negativos? Certo, muito bem. Então, quando os pensamentos negativos vêm, né, na mente da gente, né, como uma obsessão, o que a gente precisa fazer? Primeiro, respira. Respira fundo, porque quando você respirar, né, esse oxigênio, ele vai mandar uma mensagem para o teu cérebro que as coisas estão bem, tá? E aí você visualiza uma coisa boa, ou um pensamento ou dois pensamentos bons, visualiza. Mas uma técnica bem bacana para fazer, para anular esses pensamentos negativos, é até uma técnica que o doutor Augusto Cury, ele fala muito, né? É a técnica do DCD. O que é a técnica do DCD? Né? O primeiro D quer dizer o que é a dúvida, a arte da dúvida. Né? A dúvida é o princípio da filosofia. Então, você vai duvidar daquele pensamento negativo. Opa, peraí, mas por quê? Por que esse pensamento negativo? Por que eu devo acreditar nisso? Né? Você vai duvidar, é o porquê. E aí você vai começar a criticar ele. Você vai começar a criticar, né, esses pensamentos, essas crenças, tá? E aí, quando você faz isso, você começa, então, a ressignificar. E você vai determinar. Não. A partir de hoje, meu amigo, a partir de agora, eu que determino a minha vida, os meus pensamentos. A partir de hoje, sou uma pessoa melhor, uma pessoa tranquila, uma pessoa calma, e você começa a fazer visualizações, né? Começa a visualizar coisas boas. É aquela questão. É você substituir, né, aquele pensamento negativo por um pensamento positivo, tá? Então, nesse sentido aí, meu amigo, a respiração técnica do DCD. Faça isso que você vai ver aí uma melhora significativa na sua vida. Além daquilo, né, Cícero, que foi falado, falou um pouco sobre algumas técnicas, né, a leitura de um bom livro, né, a gente bloquear os pensamentos negativos. Né, vai lá,
está vindo pensamento negativo e tal, eu vou lá fazer um relaxamento, eu vou lá... Isso, exatamente. Às vezes, eu sempre digo assim, eu não sei de quem é a frase, né, mas a gente precisa ter uma causa pela qual dedicar a nossa vida. Isso também acho que faz, Isso. né, uma diferença gigantesca. Aquilo que você já falou anteriormente, que nós precisamos desenvolver isso em nós, né? A gente vai, né, criar mecanismos aí para que a gente possa estar sempre motivado, né? Porque a gente tem algo bom para fazer, né? Alguém está esperando uma ação positiva da nossa parte. Então, a gente vai estar sempre buscando se motivar o tempo inteiro. Então, leio também, acredito, né, complementando aqui que o nosso amigo Cícero está falando, né? A leitura, a prática de esporte, né, o lazer, né? Então, a gente Isso. vai... Pensamento negativo, uma atitude, uma ação positiva para combater, né, anular esse pensamento negativo, né? E que às vezes o pensamento negativo ele vai, né, sendo reforçado por outras questões, outras pessoas também vão reforçando isso e eu acredito que vai desencadear aí uma possível depressão, né? Então é preciso a gente olhar isso com muito carinho, né, Cícero? Com certeza, sem sombra de dúvida, meu amigo. Aí tu falou uma questão importante, né, que é a atividade física, né? Atividade física, também, cara, a atividade sexual, né? A atividade sexual também é importante para liberar aí os hormônios do prazer, né? A serotonina, né? E a dopamina, a endorfina, como a gente já falou, a questão da alimentação, você procurar ter uma alimentação saudável, né? Evitar também alimentos, muitos carboidratos, né? Alimentos gordurosos, refrigerantes, principalmente à noite. Por que que muita gente tem problema com insônia? É porque, às vezes, as pessoas comem uma alimentação muito pesada à noite, e aí ela acaba tendo problemas, né, de insônia, porque o nosso organismo, ele reflete, né, na nossa mente, e vice-versa. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né, com a nossa alimentação, fazer atividade física e também trabalhar a nossa parte mental, intelectual, que a gente já falou, né, que é ler bons livros, ter bons pensamentos, fazer meditação. Meditação é muito, muito bom, porque a meditação é o ato de você buscar o autoconhecimento, a autorreflexão. A auto-hipnose também, né, que é aquela hipnose voltada para você mesmo, fazer aquele relaxamento. Também é importante você fazer, fazendo um resumo, é você procurar ter hábitos saudáveis, mudar o foco, entendeu? Muito bem. É basicamente isso. Quero registrar também aqui a presença da Socorro e também do nosso amigo Jalisson, lá em Colônia Pimentel, está sempre conosco aí, nosso grande amigo. E tem um outro pejoteiro aqui, viu, Cícero? Gilberto Melônio, também está conosco. Poxa, legal, aí. Gilberto. Maravilha, aqui um da abraço para Surazen. ele aí, pro Gilberto, rapaz. Gente boa demais, viu? O Celso, né, está dizendo, corretíssimo, Cícero, uma das maneiras de forma a abalar os pensamentos disfuncionais e ressignificá-los mais funcionalmente. A hipnoterapia nos ajuda muito, com certeza, né? Isso é bom demais. Bom ter propriedade nessas propriedades, ter esse conhecimento, né, para que a gente, né, tenha cada vez mais condições de bloquear e anular esses pensamentos negativos, né? Então, tudo isso que nós temos trazido todas as semanas tem essa intenção de tornar você que está nos acompanhando, que está sempre conosco, uma pessoa ainda mais esclarecida, debater um pouco aquilo que você já sabe, fortalecer aquilo que você, né, tem convicções, né, e também aprender algumas coisas novas, com sempre especialista aqui que nós trazemos
todas as segundas-feiras, né? Isso é importante, porque nós estamos fazendo essa prestação de serviço para a comunidade, e esse retorno é maravilhoso, viu, Cícero? Um retorno bom que a gente tem percebido aí, Com certeza. a aceitação das pessoas, né? Poxa, Para que bom, que bom. para acolher um Que pouco ótimo. esse aprendizado. Então, para a gente ir já para a reta final, né? Tudo que é bom dura pouco, né, Cícero? A gente já ir para a Pois reta é, final. rapaz. Cícero, eu queria saber se existe risco, né, na prática da hipnose, e se existe, quais são esses riscos? Não, não existe risco da prática da hipnose em si, né? Não existe efeitos colaterais, né? Por exemplo. Mas algo que eu quero chamar a atenção, assim, a pessoa que for procurar, né, uma pessoa para fazer o tratamento, né, com a hipnose, mais que nesse sentido que procure eu queria dizer. Isso. Que procure uma pessoa capacitada, né? Uma pessoa que seja respeitada, que seja reconhecida, que tenha ética, né? Dignidade é importante você procurar uma pessoa séria, né? Uma pessoa séria que vai cuidar de você, que vai cuidar da sua saúde mental. Até porque colaborar, né? Isso foi falado foi com o Pepeiro, nessa questão, Isso. nós falamos lá na live, né? Que aí existe muitos charlatães, né? Muitos charlatães em várias profissões. Então, a gente precisa ter esse cuidado de procurar uma pessoa séria para receber esse tipo de atendimento e os outros atendimentos também nas outras áreas. É importante. Com certeza. Bom demais. Registrar também aqui a presença da Celeste, lá em São Luís, minha querida Celeste, né? Tenho como uma mãe, sempre muito carinhosa comigo e com todos nós. Obrigado, Celeste. Deus abençoe. A Valzita Mendes, também está conosco, gostando demais. Um abraço, meninos. Um abraço para você também, minha querida. Que Deus abençoe você. Gente, é a Cleane aí, minha amigona. Nossa queridona, né? Lá do Angelim, não é isso? Isso, a Cleane aí é pejoteira aí forte. Líder comunidade aí, correta. Gente, é muito importante os comentários de vocês, a participação de vocês, né? Isso vai fortalecendo um pouco esse nosso diálogo, que a gente não quer que seja algo muito monótono, né? Que, de fato, vocês possam participar. Exatamente, a participação. Mauro, eu queria fazer aqui uma à vontade, observação a casa aqui. É sua. Numa frase aqui da Luzilene, né? Luzilene Ripardo, eu acredito que ela é tua parente aí, né? Isso. E ela falou que é importante usar palavras positivas antes de dormir, né? Isso é importantíssimo. Por quê? Porque quando a gente vai dormir ali naquele estágio que a gente vai adormecer, a gente começa a fazer essas afirmações positivas, né? O nosso senso crítico, ele está rebaixado. Então, se ele está rebaixado, nosso subconsciente ele vai aceitar mais facilmente essas afirmações. Tá entendendo? Teu subconsciente vai aceitar aquilo ali de forma mais contundente. Ele vai acreditar naquilo. Então, foi muito bacana aí esse comentário que a Luzilene fez. E eu quero registrar aqui, assim, de modo particular, ela, o Lucas, o Joatan, tem me ajudado um pouco também a entender esse mecanismo, né, que nós precisamos utilizar da palavra positiva, do pensamento positivo, para que nós possamos, de fato, ter uma vida, ou uma qualidade de vida ainda melhor, né? Porque isso muda o jeito que você olha a vida, né? Eu, particularmente, sempre tive dificuldade de ouvir, de conviver com pessoas negativistas, né? Que sempre preferem olhar o lado negativo da vida. É muito bom, é muito gostoso, prazeroso você estar com pessoas que vejam as coisas boas, né? As coisas positivas.
Então, nós precisamos exercitar isso. Isso é um exercício que se faz. Ninguém chega no primeiro lugar se ele não treinar. Para você ser um campeão, para você ser um vencedor, né, Cícero? Você precisa todo dia ralar. E muitos ter dos disciplina, vencedores, né? Exatamente. E muitos dos campeões, eles treinaram um pouco a mais, 5 minutos a mais do que o seu adversário, que o seu oponente. Então é importante isso. E a gente reforça essas ideias positivas para que nós possamos, de fato, ser vencedores, campeões de verdade. Né? Exatamente. Nós não precisamos ser mais um derrotado na vida. Quando a gente faz a terapia, a gente trabalha muito, muito em cima dessa tríade, né? Pensamentos, sentimentos e comportamentos. Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram comportamentos. Aí a importância de você pensar positivamente, porque aí você pensando positivamente, irá gerar o quê? Sentimentos positivos e comportamentos positivos. E o contrário também é verdadeiro. Tá entendendo? Porque, como a gente falou agora há pouco, né? O nosso cérebro, nossa mente não sabe distinguir o real e o imaginário. O que tu falar para ele, o que tu colocar no teu subconsciente, ele vai acreditar. E se você começar a colocar, por exemplo, na sua mente que você é um fracassado, que você não pode, que você não consegue, que você é feio, enfim, ele vai acreditar, meu amigo. Vai acreditar. Exato. Da mesma forma, o contrário é verdadeiro. Então, tudo começa com pensamento. Tudo começa aqui. O teu pensamento aqui, isso aqui, o teu pensamento é que vai moldar o teu destino. O que você... Excelente, cara. Isso aí é tudo. Saúde mental é tudo, né, Cícero? Com certeza, meu amigo. E ostentação hoje é gozar de saúde mental, viu? Não é você ter uma boa roupa, um bom tênis, não. É você ter saúde mental. Isso que Exatamente. Bacana. Muito bom. Cícero, para a gente encerrar ou ir para o final, né? Que é um papo Poxa, muito gostoso, cara, estava muito prazeroso. Aqui, E quando o povo participa, melhora ainda mais, né, Cícero? Pois é, rapaz. Aí eu queria mandar um alô pro meu amigo Francisco aí, rapaz. Francisco foi o PJteiro aí pesado. Ainda é PJteiro, né? Porque uma vez PJteiro, sempre PJteiro. Ele tá morando em Chapadinha aí, tá acompanhando a gente. Gente boa demais. Meu amigo Francisco, um abraço para você, meu irmão. Tudo de bom para você e para sua família. Valeu, Cícero. Isso é importante demais, né? As raízes, né, que nos fizeram chegar até aqui, né? Não podemos esquecer disso, né, Cícero? Cícero, eu queria fazer uma pergunta para ti aqui, eu creio que seja pertinente. Todos nós podemos ter acesso ao subconsciente, né, e de que forma podemos ter esse acesso? Olha só, uma forma muito bacana da gente ter acesso ao subconsciente é através da auto-hipnose, né, que são as afirmações que a gente faz, né, no estado de relaxamento, tá? O que a tua parenta colocou muito bem, né, que antes de dormir, né, você tá ali com o senso crítico rebaixado, o teu inconsciente, subconsciente, ele tá ativo. Então, é um momento bom também de você fazer essas autoafirmações. E também a meditação. Através da meditação, você também vai ter acesso ao subconsciente, tá? Você vai fazer a meditação e a auto-hipnose. Mas também você pode fazer, porque tem pessoas que têm mais dificuldade, né? Essas pessoas que têm mais dificuldade dela mesma fazer em si própria. Aí, a ajuda do hipnoterapeuta, né? Para dar esse empurrãozinho aí. Mas aí a gente orienta, foi importante falar sobre isso, porque é o seguinte, toda hipnose é uma auto-hipnose. Então, ninguém hipnotiza ninguém. Por exemplo, eu sou hipnoterapeuta, mas eu não hipnotizo ninguém. A pessoa mesmo que se auto-hipnotiza, ela que passa por o processo todo é ela que faz. Ela está no controle sempre. Né? O hipnoterapeuta nunca está no controle. A pessoa ela está no controle sempre. Então, a gente orienta, a gente faz a sessão, né?
da heterohipnose, que a gente chama, né? O hipnoterapeuta fazendo com o paciente, e aí a gente orienta ele, ó, é assim, a gente vai fazer a terapia, a pessoa vai se sentir bem, vai se sentir relaxada, mas para que ela continue naquele estado de relaxamento, aquele bem-estar, ela precisa fazer auto-hipnose, ela precisa carregar essa bateria, ela precisa dar continuidade, porque se ela não der continuidade fazendo a auto-hipnose, é como se a hipnose fosse o quê? O celular que ele tem a carga X. Mas se você não carregar ele durante o tempo, ele vai acabar a bateria. E esse carregamento da bateria é a própria pessoa que faz, fazendo a auto-hipnose. Beleza? Correto. Beleza, bacana. Muito bem, Cícero. Alguma mensagem aí para a gente poder já encerrar, né? Poxa, já acabou, cara. Poxa. Pois é, infelizmente, bacana. Né? Rapaz, é um tema muito gostoso, viu? Saúde mental é uma coisa, assim, muito massa. E eu fico, assim, feliz, porque a gente tem trazido pessoas aqui competentes, né, como você, e pessoas que são apaixonadas por aquilo que fazem. A gente percebe na colocação, né, do jeito de falar de cada um de vocês. Com certeza. A gente tem a alegria, né, satisfação de, principalmente, Maltos, porque a gente está ajudando pessoas, né, a gente está contribuindo. Cara, é muito bacana. Durante a pandemia, eu tive uma ideia muito legal, nós fundamos um grupo chamado Terapeutas Solidários. Nós fizemos exatamente 50 atendimentos gratuitos durante essa pandemia. Foi uma forma que eu achei, assim, para ajudar as pessoas, né? Principalmente aquelas pessoas que não tinham dinheiro para pagar uma terapia. E a gente fez atendimento, cara. E a gente ajudou, o que teve de pessoas que a gente ajudou com ansiedade, depressão. Meu amigo, gente, olha o meu amigo Celso aí de São Luís, foi o terapeuta que me ajudou muito nessa empreitada. Nós atendemos 50 pessoas gratuitamente, cara. Isso para nós, para mim, foi uma honra. Porque a gente tem esse pensamento cristão de ajudar o próximo e tudo. Então, cara, é muito massa isso. Eu me sinto muito feliz. Muito Vou feliz. falar nisso, o Celso está dizendo o seguinte, ó, não seria prudente dormir com TV ligada entre a vigilância e o sono, o subconsciente fica, por assim dizer, sensível às sugestões do ambiente, né? Cícero, aqui é para você fazer um comentário em relação a isso. A gente, né, a gente abre esse espaço para a gente dar um pouco mais de sequência, né? Para você fazer esse comentário aí. É verdade, o que o Celso falou aí, né? Então, no ato de... Quando você vai dormir ali, né? Não deixar a televisão ligada ou ter outros estímulos. Por quê? Porque o seu subconsciente, ele tá mais ativo, né? O seu senso crítico rebaixa, seu subconsciente está lá em cima. Então, aquelas informações ali da TV ou os ruídos externos vão entrar no seu subconsciente. Isso pode gerar perturbações na sua mente, tá entendendo? Então, é preferível que você faça aquilo que a tua parenta aí falou, né? Questão das afirmações de dormir. Procuro estar num ambiente tranquilo, um ambiente calmo, onde você possa fazer afirmações positivas, onde você, de fato, possa fazer essa auto-reflexão, a oração, tá entendendo? Então, isso que o Celso colocou aí é bem interessante mesmo. Só vem reforçar o que a tua parenta colocou também. É verdade. Isso aí é importantíssimo. Eu já tinha ouvido um sacerdote falar sobre a importância de tirarmos do quarto, ou se não tirarmos, mas que na hora de deitar para dormir, não... Mas o melhor mesmo seria tirar isso do quarto, porque é uma tentação. A gente vai deitar com a televisão ligada, assistindo o jornal, a novela, o jogo, sei lá, e de repente a gente pega no sono. E aí a gente não consegue, mesmo que talvez a gente consiga programar, tem televisões que não são programáveis, né? O melhor era não ter isso dentro do quarto, né? Porque
dessa dificuldade. A gente falava de um campo espiritual, mas também mental, emocional, certo? Eu quero registrar aqui a presença da nossa queridíssima Maria Reis, se eu não me engano, ela é de São Paulo, né? Ela está conosco aí quase todas as lives, ela está conosco, viu? Poxa, você está tendo um privilégio, viu, Cícero? Poxa, muito bom, muito bom. Acho que nas últimas 2 lives aí ela teve ausente, pegou falta, mas está conosco. Eu cobro. A Ana Isabel também está conosco, a nossa querida Ana Isabel, que é esposa do diácono Zeca, aqui de Pindaré, né? Eu agradeço demais. Poxa, legal, carinho, legal. Né? Muita gente boa, Cícero, conosco aí, que compartilhando bom, cara, que bom. essas lives, né? Então, isso nos coloca, né, no estado de atenção sempre. Né? E é muito bom fazer o bem, como você disse, né? Nós que temos aí essa veia cristã, né? Da solidariedade, da empatia, né? Isso é bom demais, tá bom? E a Val está dizendo parabéns, né, para nós aí, toda semana uma live, né? Muito obrigado, Deus abençoe. Ó, José de Ribamar já respondeu. Falando da esposa dele aí, ele já respondeu, viu, Cícero? Poxa, legal, cara. A Sônia Magalhães, né, também está gostando. Maravilha, Sônia. Muito obrigado. A Sônia é de São Luís, lá do Monte Castelo, Santuário Nossa Senhora da Conceição, né, guerreira. Muito bom, muito bom. Pois é, meu amigo Cícero, nós vamos finalizando por aqui. Eu quero te agradecer demais, né, pela tua disponibilidade. Como eu sempre digo, todos nós temos muitas atividades, mas você preferiu estar aqui conosco hoje, esclarecendo a comunidade, prestando esse serviço, que é também um pouco do nosso lado social, né? Também prestando esse serviço. Né? Eu te agradeço de coração e no que precisar do seu amigo aqui, nós estamos à disposição, viu? Na hora, meu amigo. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estarmos aqui e conversar sobre um assunto tão gostoso de conversar, que é saúde mental, né? Que é algo que interessa a todos nós. É algo que a gente se identifica muito, né? A gente vai falando, a gente vai se identificando. Então, é muito gostoso, assim, entendeu? O tempo passou e a gente não notou, né? Principalmente estar com pessoas maravilhosas acompanhando a gente, fazendo perguntas. Então, eu que me sinto agradecido e estamos juntos, meu irmão. No que precisar, estamos por aqui, viu? Valeu, muito obrigado, Cícero. Que Deus te abençoe. E abençoe a todos que estão conosco, nos acompanhando agora simultaneamente, e as pessoas que irão passar durante a semana visualizando a nossa live aí. Que Deus abençoe sempre mais. Eu quero dizer para você que agora, no final de semana, nós vamos ter o leilão de São Pedro. Nós adiamos um pouco também a rifa, que vai ser agora dia 29. E antes, nesse final de semana, agora nós vamos fazer aí um leilão, viu, Isabel? Mais um leilão de São Pedro, para ajudar também aí a Rádio Comunitária Deoniana. Tá bom, gente? Valeu! Um beijão no coração de todos vocês. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Ficar por aqui, que Deus nos abençoe sempre. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado. Cícero, força, meu irmão. Sucesso. Valeu, meu irmão. Para nós.